23 ao 28. O Senhor revela as suas leis acerca da integridade e da conduta piedosa. A terra descansará durante o ano sabático. Os filhos de Israel celebrarão 3 festas anuais. Um anjo que leva o nome do Senhor os guiará. A enfermidade será removida. As nações de Canaã serão expulsas gradativamente. Israel aceita a palavra do Senhor por convênio. Moisés esparge o sangue do convênio. Ele e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel veem Deus. O Senhor chama Moisés ao monte para receber as tábuas de pedra e os mandamentos. Ordena-se a Israel que doe materiais e construa um tabernáculo, a arca do testemunho, com o propiciatório e os querubins, uma mesa, para o pão da proposição, e o candelabro. Tudo de acordo com o modelo mostrado a Moisés no monte. O tabernáculo será construído com 10 cortinas e com tábuas. Um véu separará o santuário do lugar santíssimo. A arca do testemunho, com o propiciatório, será colocada no lugar santíssimo. O tabernáculo terá um altar para holocaustos e um pátio cercado de colunas. Uma lâmpada sempre há de arder no tabernáculo da congregação. Arão e seus filhos serão consagrados e ungidos para ministrar no ofício de sacerdote. As vestes de Arão incluirão um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica, um turbante e um cinto. O peitoral do juízo terá 12 pedras preciosas com os nomes das tribos de Israel nelas gravados. O Urim e Tumim serão levados no peitoral. Não admitirás a falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa causa falarás, tomando parte com a maioria para torcer a justiça. Nem a favorecerás o pobre na sua causa. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, sem falta o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua causa. De a palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que veem claramente, e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos, mas ao azétimo a liberarás e deixarás descansar, para que os pobres do teu povo possam comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao azétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi, e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava, e o estrangeiro. E guardai tudo o que vos disse, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 14 a 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça de mãos vazias perante mim, e a festa da ceifa dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o azangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará de noite a gordura da minha festa até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus,
e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá nenhuma que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu aterror adiante de ti, confundindo todo o povo onde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei a vespões adiante de ti, para que expulsem os heveus, os cananeus, e os heteus de diante de ti. Não os expulsarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti, até que sejas multiplicado, e possuas a terra por herança. E porei os teus atermos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até Codrio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os expulses de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente te será um laço. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, a Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Foi, pois, Moisés, e contou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz, e disse: todas as palavras que o Senhor falou, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou os jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, e sacrificaram ao Senhor ofertas pacíficas de bezerros. E Moisés tomou a metade do azangue, e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do convênio e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, e a espargiu-o sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do convênio que o Senhor fez convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e a viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma obra de pedra de safira, e como o próprio céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas a viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei a tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que se escrevi, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que retornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. E a glória do Senhor parecia como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte há 40 dias e 40 noites. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração bom mover a isso. Dele recebereis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e bronze, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, há pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o beitoral. E me farão um asantuário, e habitarei no meio deles. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 covado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor,
e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para levar-se com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles uma defronte da outra, as faces dos querubins voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali me encontrarei contigo, e bafarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 covados, e a sua largura, de 1 côvado, e a sua altura, de 1 côvado e meio, e cobri-las com ouro puro, também lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 1 mão, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como suportes para as varas, para levar-se à mesa. Farás, pois, essas varas de madeira de acácia, e cobri-las com ouro, e levar-se-á com elas à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e os seus jarros, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações, de ouro puros farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará esse candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus cálices, e as suas flores serão uma só peça. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 hastes do candelabro do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos em formato de amêndoas, um cálice e uma flor, e 3 copos em formato de amêndoas na outra haste, um cálice e uma flor, assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos em formato de amêndoas, com seus cálices e com suas flores, e um cálice debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um cálice debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais um cálice debaixo de 2 outras hastes que saem dele, assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus cálices e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas pinças e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puros farás, com todos esses utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 covados, e a largura de uma cortina, de 4 covados, todas essas cortinas serão de uma mesma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, assim também farás na borda da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura, as laçadas estarão contrapostas uma à outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás.
O comprimento de uma cortina será de 30 covados, e a largura da mesma cortina, de 4 covados. Essas 11 cortinas serão de uma mesma medida. E ajuntarás à parte 5 dessas cortinas, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a sexta cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de bronze, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá às costas do tabernáculo. E um côvado de um lado, e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá dos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que estarão em pé. O comprimento de uma tábua será de 10 covados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional, ao sul farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de acácia, para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, como suporte para as barras, também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, obra esmerada se fará, com querubins, e o porás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e esse véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás ao lado norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, obra de bordador, e farás para essa cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de bronze. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 covados será o comprimento, e 5 covados a largura, será quadrado o altar, e 3 covados a sua altura. E farás os seus chifres aos seus 4 cantos, os seus chifres serão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também os seus potes, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, e farás para essa rede 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos, e as porás abaixo da borda do altar, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varas de madeira de acácia, e as cobrirás de bronze.
E as varas serão postas nas argolas, de maneira que as varas estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco, de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado meridional, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 covados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte as cortinas, na extensão, serão de 100 covados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 covados, as suas colunas, 10, e as suas bases, 10 semelhantemente à largura do pátio no lado oriental, a leste, será de 50 covados. De maneira que haja 15 covados de cortinas de um lado, suas colunas, 3, e as suas bases, 3. E 15 covados de cortinas do outro lado, as suas colunas, 3, e as suas bases, 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 covados, de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, obra de bordador, as suas colunas, 4, e as suas bases, 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases, de bronze. O comprimento do pátio será de 100 covados, e a largura de cada lado, de 50, e a altura de 5 covados, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de bronze. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, até todas as suas estacas, e todas as estacas do pátio, serão de bronze. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação fora do avéu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações, para os filhos de Israel. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás a vestes santas para teu irmão Arão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva como sacerdote. Essas, pois, são as vestes que farão, um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra, e um cinto, farão, pois, vestes santas para teu irmão Arão, e para seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da mesma obra dele, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os anomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Como a gravura de sinetes gravarás essas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cordões de ouro puro, de igual medida, de obra trançados farás, e os cordões trançados porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, a conforme a obra do éfode farás, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedras de engaste,
com 4 fileiras de pedras, a fileira de um sárdio, de um topázio, e de um carbúnculo, essa será a primeira fileira, e a segunda fileira será de uma esmeralda, de uma safira, e de um diamante, e a terceira fileira será de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista, e a quarta fileira será de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão como gravuras de sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cordões de igual medida, de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás os 2 cordões trançados de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas dos 2 cordões trançados colocarás nos 2 engastes, e os porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto ao éfode. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Aurim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode, todo azul. E a abertura da cabeça estará no meio dele, essa abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro, e uma romã, outra campainha de ouro, e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, BSANTIDAD ao Senhor. E atá-las com um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão aleve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas para os filhos de Arão, e far-lhes as cintos, também lhes farás barretes, para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me sirvam como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que a não levem iniquidade, e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. E esses foram os capítulos 23 ao 28 de Êxodo narrados. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like que é muito importante pra gente. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder e siga nosso Instagram Fé de Milagres. Deus abençoe a todos.